Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 9 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Madre Paulina. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos Santos Agostinho Zhaohong, presbítero, Pedro Sanz e Jordá, bispo, e companheiros, mártires, que, em diversos tempos e lugares da China, deram valoroso testemunho do Evangelho de Cristo com palavras e obras, e morrendo vítimas da perseguição por ter pregado e professado a sua fé, foram saciados no banquete da glória celeste. Morte entre os séculos 17 e 20. Em Reggio Emília, região da Itália, a beata Joana Scopelli, virgem da Ordem das Carmelitas, que construiu um mosteiro com a contribuição dos concidadãos, e pela oração, conseguiu que não faltasse no refeitório o pão necessário para as irmãs. Morte no ano 1491. Em Londres, na Inglaterra, o beato Adriano Fortescue, mártir, pai de família e cavaleiro, que, acusado falsamente de conspiração, foi encarcerado 2 vezes, no reinado de Henrique VIII, e finalmente decapitado consumou o seu martírio. Morte no ano 1539. Em Brielle, junto ao rio Mosa, na Holanda, a paixão dos santos mártires Nicolau Pieck, presbítero, e 10 companheiros, 2 da Ordem dos Frades Menores e 8 do clero diocesano ou regular, que, por terem defendido a presença real de Cristo na Eucaristia e a autoridade da Igreja Romana, foram submetidos pelos calvinistas a numerosas torturas e humilhações, e finalmente, suspensos na forca, consumaram o seu combate. Morte no ano 1572. Em Cidade Castello, na Úmbria, região da Itália, Santa Verônica Giuliani, abadesa da Ordem das Clarissas Capuchinhas, que, dotada de carismas espirituais, recebeu em corpo e alma os estigmas da paixão do Senhor, e por isso foi colocada sob custódia durante 50 dias, dando sempre admirável exemplo de paciência e obediência. Morte no ano 1727. Em Orange, na Provença, região da França, as beatas Santa Melânia, Maria Ana Madalena de Guilhermière, e Maria dos Anjos, Maria Ana Margarida de Rocher, virgens da Ordem de Santa Úrsula e mártires durante a Revolução Francesa.
Morte no ano 1794. Em Kouyang, cidade da província do Guizhou, na China, São Joaquim Recaixi, catequista e mártir, estrangulado por causa da sua fé cristã. Morte no ano 1839. Em Taiyuanfu, cidade da província do Shanxi, também na China, a paixão dos santos Gregório Graça e Francisco Fógola, bispos da Ordem dos Frades Menores, e 24 companheiros mártires, que na perseguição dos Ietuan foram mortos em ódio ao nome de Cristo. Morte no ano 1900. Em Dachau, perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato fiel Chignacki, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que, por causa do seu testemunho da fé em Cristo, foi deportado da Polônia, sua pátria, ocupada por um ímpio regime, e encarcerado no campo de concentração, onde sofreu cruéis tormentos e alcançou a glória eterna. Morte no ano 1942. Em Roma, Santa Maria de Jesus Crucificado, Maria Petovic, virgem, que, tendo nascido em Blato, localidade da ilha de Córcula, na Croácia, se dedicou ardentemente à oração e às obras de beneficência e fundou a Congregação das Filhas da Misericórdia, da Ordem Terceira de São Francisco, destinada ao serviço dos doentes e dos marginados. Morte no ano 1966. História de Santa Madre Paulina, fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Origens. Seu nome de batismo era Amabile Lúcia Visintainer. Ela nasceu em dezembro de 1865, na cidade de Vigolo Vataro, região de Trento, que fica ao norte da Itália. Foi a segunda filha de Ana e Napoleão. Seus pais eram cristãos fervorosos, porém muito pobres. Durante a infância de Amabile, toda a Itália passava por uma grave crise econômica e pestes contagiosas. Por isso, quando ela tinha 9 anos, seus pais decidiram emigrar para o Brasil. Chegada ao Brasil. Em 1875 a família de Amabile chegou ao Brasil. Foram para o estado de Santa Catarina, mais precisamente para a região de Nova Trento, onde vários trentinos já estavam morando. Eles foram se estabelecer num vilarejo recém-fundado no meio da mata chamado Vigolo. Tudo era muito precário e pobre. As famílias procuravam manter-se unidas para sobreviverem, alimentando o sonho de um dia prosperarem. Uma grande amizade. No vilarejo de Vigolo, Amabile travou amizade com uma menina que a acompanharia por toda a vida, Virginia Nicolodi. As duas já tinham uma fé sólida e esta afinidade as fez crescer ainda mais na amizade. As duas eram sempre vistas rezando na capelinha de madeira. Elas fizeram a primeira comunhão no mesmo dia. Nessa época, Amabile já tinha 12 anos de idade. Pequena missionária. O vilarejo de Vigolo crescia aos poucos. Por isso, o padre responsável pela região, chamado Servanzi, iniciou um trabalho pastoral ali. Logo ele percebeu o espírito comprometido e sábio da adolescente Amabile e incumbiu-a de lecionar o catecismo às crianças, além da ajuda aos doentes e de manter limpa a capelinha do vilarejo, que era dedicada a São Jorge. Esta incumbência certamente ajudou a amadurecer a vocação religiosa no coração de Amabile. A adolescente caridosa. Amabile assumiu a missão de corpo e alma, levando sempre consigo a amiga Virgínia. As duas dedicavam-se totalmente à caridade para com os mais pobres, ajudando aos doentes, conseguindo mantimentos para os necessitados, ajudando aos doentes, idosos, crianças, enfim, a todos que precisassem. Amabile e Virgínia começaram a ser reconhecidas por todo o povo italiano que vivia naquela região distante e abandonada do Brasil. Sonhos proféticos com Nossa Senhora. Em 1888 Amabile teve o primeiro de 3 sonhos com a Virgem Maria. Nesses sonhos, Nossa Senhora disse a Amabile: Amabile, é meu ardente desejo que comeces uma obra, e trabalharás pela salvação de minhas filhas. Amabile responde: E mais como fazer isso, minha mãe? Não tenho meios, sou tão miserável, ignorante. Quando acordou após o terceiro sonho, Amabile assim respondeu em oração: Em servir-vos minha querida mãe. Sou uma pobre criatura,
mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar o máximo que eu puder. Um hospitalzinho para os pobres. Amabile pediu e seu pai ajudou a construir uma casinha de madeira, num terreno perto da capela, doado por um barão. O casebre se transformaria num pequeno hospital onde Amabile e Virgínia dedicaram-se arduamente ao cuidado dos doentes, mas, também, ao cuidado e à instrução das crianças. As duas nem sabiam, mas ali estava nascendo a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A primeira paciente. A primeira pessoa doente que Amabile e Virgínia receberam no pequeno hospital foi uma mulher que tinha câncer, em estado terminal. A pobre não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. Assim, as duas assumiram a mulher no casebre. Era dia 12 de julho de 1890. Mais tarde, Amabile e Virgínia consideraram essa data como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A obra iniciou no dia em que as duas amigas começaram a atuar como enfermeiras. Uma obra inspirada por Deus. A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição foi a primeira congregação feminina fundada no Brasil. Pela santidade e necessidade dessa obra, ela foi aprovada rapidamente pelo bispo de Curitiba, em agosto de 1895. 4 meses após a aprovação eclesiástica, Amabile, Virgínia e outra jovem chamada Teresa Maule, fizeram os votos religiosos na congregação. Na ocasião, Amabile adotou o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Além disso, ela foi nomeada superiora da pequena congregação. Por isso, passou a ser chamada de Madre Paulina. A semente germina e cresce. A santidade, a caridade e a prática apostólica de Madre Paulina e suas co-irmãs fizeram por atrair muitas outras jovens. Apesar da pobreza e das imensas dificuldades em que as irmãzinhas viviam, o exemplo que elas davam arrastava. Por isso, muitas jovens ingressaram na congregação. Elas continuaram a cuidar dos doentes, da paróquia, das crianças órfãs e dos pobres. Além disso, começaram uma pequena indústria da seda para terem como sobreviver e manter as obras de caridade. Convite para se instalar em São Paulo. Em 1903, apenas 8 anos após a aprovação eclesiástica, o reconhecimento da congregação já era notório no Brasil por causa da santidade de vida das irmãzinhas e do trabalho extremamente necessário que realizavam. Por isso, nesse ano, Madre Paulina foi chamada para estender sua obra a São Paulo. Ela viu no convite um chamado de Deus e aceitou o desafio. A obra em São Paulo. Em 1903, Madre Paulina e algumas irmãs chegaram a São Paulo. Lá, foram morar no bairro Ipiranga, ao lado de uma capela. Logo ela iniciou uma obra importante e a obra da Sagrada Família, que tinha como objetivo abrigar ex-escravos e suas famílias após a abolição da escravatura, que tinha acontecido em 1888. Essas famílias viviam em péssimas condições e a obra de Madre Paulina deu a elas um pouco de dignidade. Afastamento, humildade e obediência. Algum tempo depois, a obra cresceu em número de irmãs e em ações sociais. Nesse ínterim, Madre Paulina passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora, chamada Ana Brotero. Esta, ajudava nas obras. A perseguição foi tanta que, em 1909 o bispo Dom Duarte destituiu Madre Paulina do cargo de superiora da congregação e a exilou em Bragança Paulista. SP, Madre Paulina, num exemplo de obediência, acatou a ordem do bispo, mesmo que em lágrimas de dor. Na ocasião, ela disse: "E meu único desejo é que a obra da congregação continue para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos." No exílio, Madre Paulina sujeitou-se aos trabalhos mais humildes e pesados, sem murmurar nem reclamar, mas entregando tudo ao Senhor. Reconhecimento. 9 anos depois do chamado exílio, Madre Paulina foi chamada pelo mesmo bispo de volta à Casa Geral da Congregação em São Paulo. Suas virtudes de humildade e obediência foram reconhecidas, depois dessa prova de fogo. Por isso, ela foi chamada para viver entre as novas irmãs e servir de exemplo e testemunho cristão para todas. Nesse tempo,
destacou-se seu espírito de oração e a grande caridade que tinha para com todas as irmãs, especialmente as doentes. Morte. A partir de 1938 Madre Paulina iniciou um período de grandes sofrimentos físicos. Por causa do diabetes, seu braço direito teve que ser amputado. Depois disso, ficou cega. Foram 4 anos de sofrimentos físicos e de testemunho de fé. Ela permaneceu firme, louvando ao Senhor por tudo e sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãzinhas. Por fim, após 4 anos de dor, ela entregou sua alma a Deus, na casa geral da congregação fundada por ela. Era o dia 9 de julho de 1942. O Papa João Paulo II celebrou sua beatificação em 1991, em visita ao Brasil. Sua canonização aconteceu em 2002, pelo mesmo Papa. Assim, ela passou a ser a primeira santa canonizada no Brasil. Oremos. Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Pedir a graça desejada. Santa Paulina, intercede por nós, junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre, na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Pai nosso, Ave Maria, Glória.